todo mundo sabe que o Vocaro foi preso. E o segundo motivo que levou ele à prisão, primeiro foi o rombo lá financeiro, envolvendo aquela maquiagem que fizeram no sistema financeiro para o banco ser absorvido pelo Banco Central, né? Pelo Banco Banco de Master Brasília. ter sido absorvido pelo Banco de Brasília. Agora, o que descobriram nas mensagens lá do Vocaro foram coisas até, assim, estarrecedoras. A partir do momento que o cara cria um esquema de milícia para se defender, um esquema de milícia para ir atrás de informação, de interesse dele, você muda para outro patamar. Inclusive com aquele plano lá de forjar um assalto e bater na cara do Lauro Jardim, jornalista lá, ou seja, coisas assim que a gente sabe que acontece, mas quando tem acesso fala, opa, o que é isso? Porque esses poderosos, muitos deles acham que podem tudo, né? Acham que podem fazer de tudo, que o dinheiro ele é suficiente para resolver tudo. Ô Lupato, nós tivemos acesso às mensagens do celular do Vocaro. Tem muita coisa aí que já é importante, esclarecedora ou não? Principalmente, Joel, a comprovação de tudo que já era muito falado, a relação que Daniel Vocaro mantinha com muitos políticos, né? Em determinado momento se falou até também, né, em uma fala vazada do Vocaro, isso no passado, de que ele tinha relação com os três poderes. E, de fato, a gente consegue observar isso por essas mensagens. Dentro desse arquivo todo que foi coletado do celular de Daniel Vocaro pela Polícia Federal, uma das conversas que mais chama atenção é a dele com a namorada Marta Graeff, que é uma modelo que mora nos Estados Unidos, e essas mensagens começam ali, desde quando eles se conheceram até se tornar de fato um namoro e por aí vai. Nessas conversas, ele confirma muito dos encontros que teve com autoridades. Por exemplo, nós temos aqui um trecho do dia 20 de março do ano passado, quando a namorada pergunta o seguinte: você está com gente aí ou está me ignorando de propósito? A resposta de Daniel Vocaro é a seguinte: estou sim, acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre. Não deve demorar, mas se você for dormir, eu saio e te chamo depois. A namorada responde que não precisa. Os nomes em questão: acabou chegando Hugo e Ciro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e Ciro Nogueira, senador, para falar com Alexandre. Seria também Alexandre de Moraes nessa mensagem. São pelo menos 3 trechos de conversas com a namorada que ele confirma que se encontrou com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O outro, no dia 19 de abril, quando ele manda: tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa. A namorada pergunta: como assim, amor? Ele tá em Campos do Jordão também ou foi para te ver? E Daniel Vocaro responde que o ministro já estava passando o feriado na mesma cidade em que Vocaro estava com os filhos nessa ocasião. No dia 21 de maio, também de 2025, a namorada pergunta se ele estava corrido, se tinha muita reunião, e ele diz: eu tô aqui em casa com Ciro e Alexandre. Quando colocar a aia para dormir, me chama para falarmos. Essa é a troca de mensagem, confirmando então que Ciro Nogueira e Alexandre de Moraes estiveram juntos na casa de Daniel Vocaro no dia 21 de maio do ano passado. As citações a Ciro Nogueira são muitas e, ao longo da manhã de hoje, inclusive, várias notas foram publicadas pela assessoria de imprensa do senador, negando qualquer tipo de relação próxima, dizendo inclusive que o senador ele conversa com centenas de pessoas por dia e que apenas uma conversa entre ele e Daniel Vocaro, ou o nome dele citado em qualquer tipo de conversa do Vocaro com outra pessoa, isso não garante a relação próxima que falam dos dois. Também tem um outro trecho importante, esse que a gente já tinha tido acesso mais cedo, no fim de 2024. A gente está falando aí de dezembro de 2024, quando a namorada pergunta para ele se já tinha acabado um encontro.
Ele disse que tinha acabado de terminar, isso por volta das 2 horas da tarde do dia 4 de dezembro de 2024. A namorada fala que está trabalhando e pergunta como foi o encontro dele. Encontro dele com o presidente Lula. E ele responde: foi ótimo, muito forte. Ele chamou também o presidente do Banco Central, que vai entrar. 3 ministros também estavam lá. Essas são as mensagens dele com a namorada sobre esse encontro. 3 ministros, o presidente Lula e também o presidente do Banco Central, que teria aparecido nessa reunião. Agora, entrar no quê? Isso não fica claro na conversa entre eles, no que o presidente do Banco Central poderia entrar naquele momento em específico. São vários os nomes, são muitos arquivos, a gente continua analisando tudo lá na redação e se outros trechos importantes aparecerem, eu volto na programação. Então, com certeza. O mais importante é o que pode sair disso aí. Que até então, é claro, é tudo justificável, né? Agora, a partir do momento que você tem acesso a um celular desse, imagine só o que pode sair. Imagine só, coisas assim graves de verdade, né? Que apesar de você apagar, hoje há uma condição de tecnologia para você recuperar essas coisas todas. Então, e aí, muita coisa está aparecendo também de prints, de outras conversas. Tem uma, inclusive, de uma conferência do LIDE que aconteceu em Nova York, mostrando que na mesma mesa se sentaram Alexandre de Moraes, a esposa e o ministro do STF, Dias Toffoli, também, com integrantes do Banco Master para participarem dessa conferência. Ninguém se pronunciou ainda a respeito disso, a respeito desse encontro que aconteceu em Nova York, né? Isso foi em novembro de 2022, já mostrando que há uma relação antiga entre eles. Também vazou um print, acho que a gente não vai ter para colocar aqui, mas eu vou descrever, um print de uma mensagem no WhatsApp do Nelson Tanuri, advogado que foi inclusive alvo de uma dessas fases da operação envolvendo o Banco Master. Ele teve bens apreendidos, celular apreendido também. Seria o sócio oculto do Master, então, né? Isso. E aí na foto ele mostra, você entende de relógio, Joel, e ele mostra um relojão, vou te mostrar a foto já aqui, de uma mesa com comida, bebida, a foto do relógio no pulso, escrito: almoçando com amigos, com a joia no braço que você me deu. Um reloginho desse daqui, Joel. Ó. De quem que é? Isso aqui é do Nelson Tanuri, que é advogado e apontado como sócio oculto do Banco Master. Ele foi alvo da Polícia Federal também, né? Falando de um relógio bastante caro, avaliado em R$1 milhão, que foi um presente de aniversário, segundo ele, de Daniel Vorcaro. E ele estava aqui na foto exibindo, quem está na nossa live está vendo também. Tá, mas ele é advogado e fazia o quê? Ele é sócio oculto do Banco Master também. Apontado pela PF. Também foi alvo dessas investigações da Polícia Federal em relação à fraude do Banco Master. Nossa equipe em Brasília, inclusive, apurou, né, com o Nelson Tanuri. A justificativa dele é que foi um presente de aniversário, pelo aniversário de 70 anos, e aí presente do Daniel Vorcaro para ele. Sobre essa planilha que a Ana mencionou, do LIDE em Nova York, um encontro que foi patrocinado pelo Banco Master, tanto que na distribuição das mesas, Daniel Vorcaro aparece como o número 1 da mesa 1. E aí ao lado dele, Michel Temer e a esposa, Henrique Meirelles com a esposa também, João Dória e a esposa, e Augusto Lima e Cláudia Lima, que também são apontados, né, como envolvidos no Banco Master. Mas nesse evento em específico, a gente tem também Lewandowski, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal quase inteiro lá no evento do LIDE, um jantar em Nova York que tinha patrocínio do Banco Master. É isso, e aí mostra que todos se conheciam e se relacionavam de alguma maneira, mas por enquanto apenas isso. Vamos lá para Brasília conversar com Afonso Marangoni. Ele está aqui com a gente para falar sobre como que o vazamento, a divulgação dessas informações, desses diálogos no celular de Daniel Vorcaro repercutiram aí em Brasília. Tudo bem, Afonso? Boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel, todos que nos acompanham. Pois é, a repercussão é imediata e é tão interessante que esse caso do Banco Master tem
tantos episódios acontecendo de forma quase que sucessiva, que a prisão mesmo do Daniel Alvorcaro acabou ficando um pouco em segundo plano já. E agora todo mundo está se debruçando nessas revelações, né, de vazamentos da quebra dos sigilos do celular do Daniel Alvorcaro. E ali tem muita coisa que a gente ainda está trabalhando, inclusive neste material aqui na Band de Brasília. Agora, diante disso tudo, o que acontece? Eu estava até agora há pouco lá no Congresso Nacional. Aumenta, sim, uma pressão para que se decida se vai instalar ou não uma CPI para investigar o Banco Master. A CPI ela já tem até coleta de assinaturas suficientes, tem duas que podem sair, uma comissão mista ou uma comissão apenas da Câmara. Só que isso não saiu do papel, embora tenham parlamentares ali que pressionam os presidentes, né, das casas, o Davi Alcolumbre do Congresso e o Hugo Mota da Câmara não têm sinalizado que vão colocar isso para correr ainda mais em ano eleitoral. Há uma avaliação de que essa CPI também vai atingir os espectros políticos todos, porque o Daniel Alvorcaro ele tinha, né, uma grande gama de contatos entre autoridades, é isso que essas mensagens todas têm mostrado. Agora, o que acontece também é que não existe vácuo nesse sentido, né, Ana Paula e Joel? Por mais que não exista uma CPI do Banco Master, pelo menos 3 comissões estão pegando questões envolvendo o Banco Master e tendo, inclusive, um protagonismo com essa história que é uma das maiores histórias que a gente tem acompanhado aqui na atualidade. Por exemplo, a Comissão de Assuntos Econômicos abriu um grupo de trabalho para acompanhar as investigações do Banco Master. E estava mantido, pelo menos pode acontecer ainda, o próprio depoimento de Daniel Alvorcaro no âmbito da CAI. Claro que agora ele foi preso, isso dificulta, mas estava marcado para a semana que vem, dia 10. Fica essa dúvida se vai acontecer ou não. Outra CPI do crime organizado, também está se debruçando nessa questão do Banco Master, porque entende que ali há a caracterização justamente de que há uma rede criminosa, né? Até se a própria Polícia Federal cita Alvorcaro como sendo líder desta organização criminosa. Então, a CPI que também está buscando trabalhar nesse sentido. E, por fim, a CPMI do INSS, porque o Daniel Alvorcaro, com seus tentáculos, também tem a ver com aquela questão de empréstimos consignados que foram fraudulentos, que não foram reconhecidos pelas pessoas. Então, CPI que pediu a quebra do sigilo do Daniel Alvorcaro, os documentos chegaram e nós aqui da Band, inclusive, estamos trabalhando com essas informações que eu vi que vocês também estão repassando alguns novos detalhes por aí. Então este é o clima aqui em Brasília e também, antes de passar para vocês, desculpe se eu estou me alongando, é que a história aqui tem muitas nuances importantes para se dizer, é que também se torna cada vez mais concreta uma possibilidade de que Daniel Alvorcaro venha fazer um acordo de colaboração premiado, uma delação com a justiça. Isso para receber algum benefício futuro, se ele realmente der informações valiosas para as investigações. Isso já tinha sido pensado bem lá atrás, naquela primeira prisão dele, que durou apenas 11 dias, foi sendo esquecido, mas agora voltou a ganhar força. E a gente vai ver se isso vai, de fato, se concretizar ou não. Agora, que vocês podem imaginar, uma delação de Daniel Alvorcaro assusta muitas autoridades da República. O ministro André Mendonça, na decisão dele que ele derrubou o sigilo, que terminou a prisão do Daniel Alvorcaro, disse que ele tinha ligação com altas autoridades da República. Ele tangenciou a questão, não deu detalhes, mas já se tem essa clareza de que sim, ele tinha relações com nomes importantes do cenário político, né? Então, exatamente. E agora o que a Polícia Federal vai investigar, e a gente deve ter mais detalhes em breve, é qual era o tamanho dessa relação, qual era o tamanho desse envolvimento e quem de fato cometeu algum tipo de crime ao ajudar ou beneficiar o Banco Master até que essa fraude pudesse ser concluída. Qualquer novidade a gente está por aqui, viu, Afonso? Obrigada, bom trabalho aí para você. Até.